Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Mais de 317 mil pessoas se inscreveram no programa CNH Social criado pelo governo do Maranhão. Jovem é presa no aeroporto de Salvador após tentar embarcar para a França com cocaína escondida em mala. E facções expulsaram 219 famílias de suas casas no Ceará. E mais, Polícia Federal deflagra a Operação Fábrica de Pix contra a fraude em sistemas de casas lotéricas no Rio Grande do Norte. O Nordeste News começa agora. E a Polícia Federal investiga um golpe que causou prejuízo estimado em R$3.700.000 em uma casa lotérica em Jundiá, no interior do Rio Grande do Norte. Confira os detalhes. As apurações começaram após a prisão em flagrante de um empresário lotérico que, em 17 de outubro, simulou centenas de transações e fugiu, sendo capturado ao chegar em Curitiba, no Paraná. O dinheiro foi distribuído em diversas contas bancárias de terceiros. Durante a operação, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Jundiá e Curitiba. A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas, o sequestro de bens e a indisponibilidade de veículos de luxo do principal investigado. As investigações continuam para recuperar os valores desviados e identificar outros envolvidos na fraude. E agora a gente fala de uma mega operação realizada pelo Ministério Público do Maranhão, que movimentou o Estado nesta quarta-feira. O GAECO deflagrou a Operação Água Alta para cumprir mandados de busca e apreensão em 5 cidades, entre elas São Luís e Buriticupu, como parte de uma investigação sobre um suposto esquema milionário de desvios de recursos públicos envolvendo a Prefeitura de Buriticupu e uma empresa de construção. Uma mega operação do Ministério Público do Maranhão movimentou as primeiras horas desta quarta-feira. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou a Operação Água Alta para cumprir 10 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do estado, em São Luís, Imperatriz, Buriticupu, Presidente Dutra e Cantanhede. A investigação apura um suposto esquema milionário de desvio de recursos públicos envolvendo a Prefeitura de Buriticupu e a empresa Veneza Construções e Locações Eireli. Segundo o GAECO, a construtora teria sido contratada para realizar obras que já haviam sido executadas em gestões anteriores. As apurações apontam ainda que parte do dinheiro pago pela Prefeitura teria sido repassada a servidores municipais, familiares e a outra empresa, a Alfa Construções e Serviços, ligada ao atual prefeito da cidade. O prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassa os 7 milhões. Os suspeitos já respondem a uma ação civil pública por improbidade administrativa, movida pelo promotor de justiça Felipe Rotondo, o titular da comarca de Buriticupu. A operação mobilizou promotores do GAECO de São Luís e Imperatriz, com apoio das polícias civil e militar, além de promotores de Cantanhede e Açailândia. Durante as buscas, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que agora serão analisados pelo GAECO e pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. O material deve ajudar a comprovar o esquema e embasar novas denúncias. O nome da operação Água Alta faz referência ao fenômeno de enchentes que atinge a cidade de Veneza, na Itália, em alusão ao nome da empresa investigada, Veneza Construções e Locações Eireli. Cerca de 140 quilos de maconha são apreendidos na Grande Aracaju.
Aproximadamente 140 quilos de substância análoga à maconha foram localizados pela Polícia Militar de Sergipe no bairro Porto Dantas. O patrulhamento ostensivo na área foi intensificado após a equipe do Regimento de Polícia Montada da Polícia Militar de Sergipe receber uma denúncia anônima na noite desta segunda-feira, indicando a ocorrência do tráfico de drogas na região. Ao chegar no local, os policiais observaram um homem na porta de uma casa entregando uma sacola para outro em uma motocicleta. Assim que notaram a presença da viatura, os dois conseguiram fugir. No próximo bloco, a gente traz mais informações sobre o Nordeste. Em instantes, até já! Claro apresenta Festival de Samba Ribeira Boêmia. Natal se transforma na capital do samba brasileiro. Paulinho da Viola, Fundo de Quintal, Xande de Pilares e Thier. 4 gerações, uma só emoção. Mais de 10 horas de samba, cultura e experiência. Encontro marcado no gramado da Arena das Dunas, dia 15 de novembro. Festival de Samba Ribeira Boêmia. Realização RB Produções. Voltamos com o Nordeste News. E agora a gente fala de um crime ambiental em plena capital maranhense. A Polícia Civil, junto com órgãos de fiscalização, flagraram na terça-feira um aterro irregular na região de Porto da Cultura, em São Luís. O local era usado para descarte de entulho e lixo e o impacto atinge uma área de mangue, uma das mais importantes para o equilíbrio ambiental da cidade. A Polícia Civil, junto com órgãos de fiscalização, flagrou nesta terça-feira um aterro irregular na região do Porto da Cultura, em São Luís. O local era usado para descartes de entulho e lixo e o impacto atinge uma área de mangue, uma das mais importantes para o equilíbrio ambiental da cidade. O cenário encontrado pelas equipes da Polícia Civil e dos órgãos ambientais é preocupante. Em meio ao manguezal, uma barreira feita com pneus e toneladas de entulho. O aterro irregular, de cerca de 20 metros, avança sobre uma área de preservação permanente. As denúncias que chegaram à Delegacia do Meio Ambiente alertavam para o risco de alagamentos em comunidades próximas e para os danos ambientais causados pelo descarte ilegal de resíduos da construção civil. Sem qualquer tipo de licença ou autorização, o responsável pelo local foi detido e levado à Delegacia do Meio Ambiente. Ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência e vai responder pelo crime em liberdade, mas deve se apresentar à Justiça. Além da responsabilização criminal, os órgãos ambientais aplicaram multas que passaram de R$10 mil. O Instituto de Criminalística vai realizar perícias para medir o impacto do crime e apontar os danos ao ecossistema. O manguezal atingido é uma área vital para o controle das marés e para a vida marinha. As investigações seguem e os órgãos ambientais estudam agora medidas para recuperar o local e evitar novas agressões ao meio ambiente. E agora a gente fala de um homem de 60 anos que foi preso em flagrante após estuprar a própria sobrinha em Pojuca, no Grande Recife. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu no meio da rua e foi filmado por uma câmera de monitoramento da Prefeitura. Confira os detalhes. A mulher, que tem 28 anos, estava desacordada quando foi abusada. Por causa disso, o criminoso foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, por volta das 4 horas da manhã. A mulher, o tio e um amigo deles estavam no bar e esperavam transporte para voltar para casa. A mulher se encontrava deitada no chão, desacordada e incapaz de oferecer resistência, e o tio aparece ao lado dela.
Ele abaixa as calças e abusa da mulher na frente do outro homem. O caso foi denunciado à Polícia Civil, que iniciou diligências e localizou o criminoso poucas horas depois do ocorrido. Ele foi levado à delegacia de Ipojuca e lá negou ter praticado o crime. Entretanto, ao ser confrontado com as imagens, confessou o abuso. O crime de estupro de vulnerável, pelo qual ele responde, tem pena prevista de 6 a 10 anos de reclusão. O número para denunciar a violência contra a mulher é o 180. Facções expulsaram 219 famílias de suas casas no estado do Ceará. Relatório da Polícia Civil do Ceará revela que 219 famílias foram expulsas de suas casas por ordem de facções. As vítimas são ameaçadas e, em muitos casos, obrigadas a deixar suas casas de um dia para o outro. A principal motivação para as expulsões é a disputa por territórios entre facções rivais. A Secretaria de Segurança Pública afirmou ter reforçado as operações de combate a facções. A seguir, Polícia Civil investiga o desvio de R$600 mil de ONG em Maceió. Nordeste News volta já. Neste sábado, o Cine Show Potiguar exibe o filme Antes do Despertar, que narra a história de Luana, uma jovem artista, e Lucas, um aspirante a animador, que vivem algo misterioso. Todas as noites eles sonham um com o outro e criam um laço forte, mas no dia seguinte, mesmo estudando no mesmo campus, nunca conseguem se encontrar. Uma história emocionante sobre amor, destino e conexões que vão além dos sonhos. É neste sábado, às 16 horas. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. Voltamos com o Nordeste News. Uma chance que pode mudar vidas. Mais de 317 mil pessoas se inscreveram no programa CNH Social, que é criado pelo governo do Maranhão para oferecer carteira de motorista gratuita a quem mais precisa. A lista completa de inscritos foi divulgada na terça-feira no site do Detran. Uma chance que pode mudar vidas. Mais de 317 mil pessoas se inscreveram no programa CNH Social, criado pelo governo do Maranhão para oferecer carteira de motorista gratuita a quem mais precisa. A lista completa de inscritos foi divulgada nesta terça-feira no site do Detran. Mas, atenção, estar na lista não garante a vaga. Essa é apenas a primeira etapa do processo. Agora começa a fase de análise dos dados, quando o comitê gestor vai confirmar se cada candidato cumpre todos os requisitos do edital, como, por exemplo, estar inscrito no CadÚnico, o Cadastro de Famílias de Baixa Renda do Governo Federal. A lista dos candidatos que tiverem os dados aprovados será divulgada no dia 12 de novembro. Esses nomes vão para o sorteio eletrônico, marcado para o dia 14. O resultado será publicado no site do Detran e no Diário Oficial do Estado. Quem for sorteado terá um mês, de 24 de novembro a 23 de dezembro, para apresentar os documentos e confirmar a participação. É nesse momento que o Detran vai informar o Centro de Formação de Condutores, onde cada pessoa fará as aulas e provas para tirar a habilitação. O CNH Social foi criado pela medida provisória de número 507 de setembro deste ano e promete abrir novas portas para o mercado de trabalho. O programa garante gratuidade total em todas as etapas: taxas, exames médicos e psicológicos, aulas teóricas, práticas e as provas. A iniciativa abrange 72 municípios maranhenses e ainda dá uma segunda chance. Quem for reprovado poderá refazer os exames uma vez, sem custo, dentro de um ano.
Com o programa, o governo do Maranhão quer transformar a carteira de motorista em um instrumento de inclusão e geração de renda. Todo o processo pode ser acompanhado no site do Detran, no banner CNH Social. A gente sai do Maranhão e vai para o Piauí. O governo do estado abriu uma consulta pública para ouvir a população sobre a concessão do Parque Poticabana à iniciativa privada. O edital foi publicado pela Secretaria da Administração. As contribuições podem ser enviadas até o dia 21 de novembro. O Parque Poticabana é um dos principais espaços de lazer e esporte de Teresina, localizado na zona leste da cidade. O local possui diversas quadras, pistas e um ginásio para a prática de esportes. Segundo o superintendente de Parcerias e Concessões da SEAD, Alberto Ritt, a concessão tem o objetivo de modernizar o parque e ampliar os espaços para atividades culturais, esportivas e de lazer. A SUPARC, Superintendência de Parcerias e Concessões, espera receber sugestões da sociedade e de empresas interessadas na concessão. O edital deve ser lançado no início de dezembro. O acesso ao Parque Poticabana continuará gratuito, segundo a SUPARC. No entanto, a empresa vencedora poderá cobrar por algumas atividades e serviços específicos. E agora a gente fala da Polícia Civil, que investiga um desvio de R$600 mil de ONG em Maceió. A ex-presidente e a ex-tesoureira de uma ONG no bairro do Jacintinho, em Maceió, foram alvo de uma operação da Polícia Civil de Alagoas na segunda-feira. 2 mandados de busca e apreensão contra as suspeitas foram cumpridos nos bairros do Poço e Feitosa. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou a identidade delas. A investigação aponta desvio de emenda parlamentar. As diligências foram coordenadas pela Divisão Especial de Combate à Corrupção da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. As investigações revelaram que a ONG, sob a gestão das suspeitas, recebeu uma emenda parlamentar estadual no valor de R$1.300.000, destinada a projetos sociais no Jacintinho. A governadora Fátima Bezerra participou ontem da abertura do Fórum de Líderes Locais da COP30, no Rio de Janeiro, onde destacou as ações do Rio Grande do Norte para fortalecer a resiliência climática com foco em gestão hídrica, infraestrutura e inclusão social. Convidada pelo consórcio Brasil Verde, Fátima ressaltou o protagonismo do Estado na transição energética, responsável por 32% da energia eólica do país, e defendeu que o combate às mudanças climáticas deve vir acompanhado da redução das desigualdades. A governadora apresentou iniciativas como o Fundo Estadual de Combate à Desertificação, a revisão do Plano Estadual sobre o tema, em parceria com a Univasf e o Ministério do Meio Ambiente, além da conclusão da barragem de Oiticica, que beneficia 500 mil pessoas. Fátima também destacou ações de proteção da caatinga com a ampliação de unidades de conservação, que passaram de 10 para 17, incluindo o Refúgio de Vida Silvestre Serra das Araras e o Monumento Natural Caverna de Martins. No próximo bloco, mais de 30 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão foram cumpridos na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro. Em instantes, logo após o intervalo. Minuto da Câmara. A CEI dos Planos de Saúde da Câmara Municipal de Natal encerrou as atividades com a aprovação do relatório final. O documento concluiu que as operadoras não prestam serviço adequado às pessoas com TEA. Em sessão ordinária, os parlamentares aprovaram em regime de urgência o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do Sistema Único de Assistência Social de Natal, o SUAS.
O Legislativo comemorou o aniversário da Reforma Protestante com a entrega da Comenda Martinho Lutero a pastores e missionários com trabalho de destaque na Igreja Evangélica. A solenidade foi realizada por iniciativa do presidente da Câmara, vereador Érico Jacome. A Câmara Municipal de Natal abre as suas portas para homenagear 27 pessoas pelos relevantes serviços no segmento evangélico na cidade de Natal. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. O Nordeste News está de volta. Jovem é presa no aeroporto de Salvador após tentar embarcar para a França com cocaína escondida em mala. Uma jovem de 22 anos foi presa no Aeroporto Internacional de Salvador na segunda-feira após tentar embarcar para Paris, na França, com 4,2 kg de cocaína. Segundo a Polícia Federal, a droga estava escondida em um fundo falso da mala de mão da suspeita, que é natural do Amazonas, mas não teve o nome divulgado. A prisão aconteceu durante uma fiscalização de rotina no terminal aéreo que combate o tráfico e outros crimes. E agora a gente vai falar de mais de 30 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão que foram cumpridos na Paraíba, no Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Dos 30 indivíduos alvos dos mandados, 12 já estão presos por outros crimes, mas continuavam a exercer influência no grupo criminoso através de celulares. Segundo a Polícia Civil, a Operação Leviatã teve como alvo homens investigados por integrarem uma facção criminosa. Na Paraíba, 2 operações foram deflagradas pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, contra investigados por integrarem uma facção criminosa. Entre os alvos da ação policial está um dos líderes da facção, que já se encontra preso e agora deve responder por mais um processo criminal. Já na Operação Libertas, mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos contra investigados por participação de um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas, assaltos e um homicídio. E foram décadas de espera e de luta. Agora, o tão aguardado acordo foi finalmente concretizado, beneficiando mais de 1.400 docentes e herdeiros. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, Alane. É você que nos acompanha no Jornal Metropolitano. Pois é tanto tempo de processo na Justiça que muitas dessas ações serão pagas a herdeiros. O acordo foi feito com 1.453 professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com um pagamento de mais de 363 milhões de reais em um dos processos mais antigos em tramitação da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. A ação foi ajuizada há mais de 3 décadas. Então, esse acordo ele beneficia mais de 1.400 professores e também herdeiros, né, considerando que alguns desses professores já faleceram, mas ele foi disponibilizado para o coletivo de 1.961 professores e uma boa parte, quase 90% deles, fez a adesão. Esse cálculo ele é individualizado, né, considerando que tinham professores que atuaram durante todos o período do plano econômico e plano Bresser, leva em consideração também a titularidade que o professor ou a professora tinham nesses períodos e também a questão do tipo de contrato, né? Porque a gente tem professores que são 20 horas, professores que são 40 horas e professores que são 40 horas com dedicação exclusiva. Então não dá para a gente dizer que são um valor único, né? Cada professor tem a especificidade. E o processo ainda continua para professores que ainda não aderiram ao acordo. Volto com vocês aí do estúdio. E agora a gente fala de esporte, de futebol aqui no Nordeste News. Boa noite, Pedro. Muito boa noite, Alana. Muito boa noite a você que está em casa nos acompanhando. Alana, daqui a pouquinho terá início mais uma rodada da Série A. Jogos importantes, tá, Alana? Daqui a exatamente 1h30 teremos no Rio de Janeiro Botafogo e Vasco. Um jogo onde tanto Fernando Diniz como Ancelotti Filho, ambos têm desfalques, né? E com certeza, tanto um como o outro, vão precisar muito dessa vitória. O Vasco da Gama precisa para continuar sonhando com a Libertadores ou uma pré-Libertadores. E o Botafogo precisa para se manter
na parte de cima da tabela, ainda sonhando também com uma Libertadores, ou na pior das hipóteses, uma pré-Libertadores. Alana, ainda repercute bastante a convocação do técnico Carlos Ancelotti. O pessoal não entende muito bem, como eu também não entendi, o porquê da convocação de jogadores como Fabrício Bruno, como Paquetá, como Richarlison, como Danilo, que é reserva no Flamengo, mas eu tenho dito com muita frequência, o Ancelotti, o Fernando Diniz, o Dorival Júnior, que são seus antecessores, têm lá as suas preferências. Eu discordo completamente. Esses jogadores, para mim, não faz o menor sentido terem sido convocados. Eu preferia que apostássemos agora em jogadores mais jovens. Mas fazer o quê, né, Alana? Estão convocados e deverão estar nos 2 amistosos contra Tunísia e Senegal. Tá bom, Alana? Muito obrigado. Uma ótima tarde para você, para os nossos ouvintes. Ótima tarde? Não. Ótimo final de noite. Muito obrigado. Um ótimo final de noite. E amanhã estaremos de volta aqui falando mais sobre o futebol do Rio Grande do Norte brasileiro. Tchau, Alana. Obrigado. Obrigada, Pedro, pelas informações. Até mais. E assim a edição do Nordeste News desta quarta-feira fica por aqui. Mas amanhã, quinta-feira, a gente volta neste mesmo horário. Esperamos você. Até lá.